Esta exposição foi feita, esta pequena exposição, foi feita para o encontro de proteção integrada que ocorreu aqui em maio, no início de maio, e nós pensámos em mantê-la durante mais algumas semanas para poder ser usada para este workshop e também para poder ser visitada por pessoas que não puderam vir na altura e que poderão fazê-lo ao longo do mês de maio e junho. Também gostava que o workshop fosse dinâmico, ou seja, se tiverem alguma questão que queiram pôr, estejam à vontade, não fiquem aqui só a ouvir durante estes minutos, está bem? Qualquer questão que queiram pôr. Então é assim, nós aqui organizámos a exposição em diversos micronúcleos, não é? O primeiro que aqui está é o papel dos insetos como vetores de doenças. Por exemplo, no caso deste inseto, aqui está desta mosca, que é um vetor da doença do sono, tá bem? Ou, por exemplo, este que aqui está, este mosquito, que é um vetor também da doença tropical, porventura mais mortífera de todas, que é a malária. Tá bem? Isto aqui era o único medicamento que se conhecia até há cerca de 80 anos, mais ou menos, para combater a malária. A malária é provocada por, normalmente nós pensamos, bom, as doenças são provocadas por bactérias, por vírus, mas a malária é provocada por um tipo de ser vivo, por protozoário, tá bem? Então a malária é provocada por um protozoário. E o único composto que se conhecia até à Segunda Guerra Mundial para combater a malária era o quinino extraído da casca da quineira, tá bem? Que é uma árvore que nasce na América do Sul, no Peru, por aí fora. Não é? Aliás, as reservas de quinino foram muito importantes para a partilha da África. No século XIX, quando as potências ocidentais europeias decidem partir a África, portanto, de acordo com os seus desejos imperiais, o quinino era uma reserva estratégica para se poder penetrar e explorar o continente. Tá bem? Uma outra e os europeus, por exemplo, os ingleses, acharam que era um dever moral dos europeus conseguir retirar da América do Sul sementes de quineira e levá-las para a Ásia para plantarem nas suas colónias asiáticas, porque achavam que os nativos da América do Sul estavam a depredar, a destruir as reservas de quinino. Era um dever moral, achavam eles, ir retirar essas sementes e trazê-las para a Ásia para poderem cultivar. Um outro inseto, que também é um inseto que nós mais ou menos todos conhecemos em termos de pessoalmente ou através de interfaces das pessoas, é o piolho. O piolho que pode ser um vetor do tifo epidémico. Também o tifo pode ser transmitido por piolhos. Aliás, por exemplo, nos campos de concentração nazis, uma das doenças que matava as pessoas que não eram imediatamente mortas, normalmente era o tifo, também porque estavam quase sempre infectados por piolhos. Depois temos aqui uma doença também, uma doença causada por uma bactéria. O tifo também é causado por uma bactéria. E que nós normalmente associamos à Idade Média, que era a peste negra. Bem, normalmente está associada a esse período, embora a peste negra continue ativa. Só que continua ativa sem proporções epidémicas e continua ativa em reservatórios selvagens. Por exemplo, na Índia, em roedores selvagens. Por exemplo, nos Estados Unidos também, em roedores selvagens. Este caso que está aqui, cuja foto está aqui, foi um caso que foi assim, conhecido ano passado, que foi um senhor que nos Estados Unidos viu o seu gato a comer um rato selvagem, tentou tirar-lhe da boca e ao tentar tirar da boca, portanto, os dentes do gato fizeram-lhe feridas, o rato estava cheio de peste e ficou contaminado. E depois acabou por ter que ser amputado, uma parte das mãos amputadas. A peste chamava-se peste negra por causa deste tipo de manifestação que causava. Assim, a bactéria que provoca a peste, quando entra no nosso corpo, pode alojar-se nos gânglios linfáticos. E depois causa um conjunto de tumefações
bubões, é assim, por isso é que se chama peste bubónica também, ou pode afetar os pulmões. E se afeta os pulmões é uma forma muito contagiosa, porque qualquer espirro, qualquer coisa pode contaminar outras pessoas. Aliás, quem tinha peste bubónica tinha alguma probabilidade de sobreviver, mas quem tinha peste pneumónica não tinha, a mortalidade era 100%. E além da pneumónica e da bubónica, pode então também ser uma peste septicémica, afetar todo o corpo. E quando afeta todo o corpo, acaba por fazer com que partes do corpo, neste caso os extremos, os capilares comecem a colapsar e a deixar de estar ativos, e então os tecidos não são alimentados e acabam por entrar em necrose. Tanto pode ser nos dedos como partes dos membros superiores ou inferiores. Não é? Era por isso que se chamava peste bubónica. Um outro uso que se dá, indireto, que se dá aos insetos, portanto, esta exposição, uma pequena exposição, tenta mostrar como é que os insetos, as plantas e os humanos interagem para entre si, quer em termos de predação, quer em termos de produtos úteis. Uma outra manifestação interessante são as cecídias, os bugalhos também, que durante séculos não se percebeu o que eram. Não sei se conhecem todos os bugalhos. Sim, não? Isto no norte do país, por exemplo, os carvalhos estão sempre muito infectados com bugalhos. Os bugalhos são tumores, cecídias ou bugalhos são tumores que a planta, normalmente os carvalhos, os castanheiros, desenvolvem como reação à picada de um inseto. O inseto pica para, por exemplo, depositar os ovos, ou há um fungo também que causa este tipo de tumefação, e a planta reage produzindo um tumor, que é um tumor cheio de substâncias que são de difícil digestão, para tentar evitar que aquele ovo que ali foi posto, ou aquela infecção que está a ser desenvolvida, por exemplo, por um fungo, que possa desenvolver-se. Normalmente depois o inseto acaba por sobreviver e frequentemente acaba por desenvolver-se e sair. E está aqui assim estes pequenos orifícios por onde sai. A parte interessante é que se pode usar os bugalhos que são ricos em taninos, podem usar-se para curtir couro, para transformar peles em couro. Portanto, os cortumes usavam este tipo de bugalhos. Ou também se podem usar os bugalhos para pulverizar, juntar com sulfato de ferro e água para fazer tinta preta. Tá bem? A tinta preta que se usava na Idade Média era quase toda ela feita com bugalhos. Tá bem? Isso é uma informação interessante. Tá bem? Um outro tipo de inseto que foi muito popular durante muitos anos, desde o século XVI, XVII, XVIII, XIX, eram as moscas espanholas. Tá bem? As moscas espanholas, que está aqui uma gravura, e está aqui depois um exemplo que podem passar para ver. Sim. Podem passar. Eram moscas que eram utilizadas eram assim criadas, ou selvagens, ou criadas assim, e eram usadas como sendo para aumentar a libido. E porquê é que lhe chamam moscas? É assim, eles chamam de moscas, deve ser porque acabavam por, chamavam-se Spanish fly, acabavam por chamar de moscas porque elas há uma parte do seu ciclo em que voam, não é? E devem ter chamado isso, como às vezes chamam lagartas a tudo, ou, portanto, como chamam lagartas, ou qualquer inseto que tinha esse estado a larva, sim. Portanto, deve ter sido por isso, porque se assemelhava provavelmente à iridescência do corpo, devia assemelhar-se um bocadinho à iridescência de algumas moscas varjeiras, assim, alguma coisa. Usavam-na como sendo um afrodisíaco, sim, para aumentar a libido. Hoje em dia, o comércio deste tipo de insetos está proibido, não se consegue comprar, porque acaba por causar, para já, há outros. Tem um senhor que me ofereceu 5 euros. Sim, diga? Tem um senhor que me ofereceu 5 euros por um. Ofereceu-lhe 5 euros? Sim, que tenta-me comprar um por 5 euros. Sim, não está bem. Na internet, num grupo de entomologia. Andava à procura da mosca espanhola. Sim. Tenho duas na minha tomoteca e ele disse-me: compra-tas.
Como é que eu lhe vou vender? Não faço ideia quanto é que custa. E eu ofereço-me 5 euros. Nós aqui para o museu oferecemos 10 ou 15 para conseguir ter mais exemplares. Sim, o problema deste inseto é que tem reações secundárias que causam problemas graves em termos de corpo, em termos de bolhas, em termos de tumefações. É por isso que não se usa. Não é? Até há muitas descrições do século XVIII, tudo isso, em que usam este tipo de mosca. Eu recordo-me, por exemplo, para nós conseguirmos este exemplar, foi o Museu da Farmácia que o cedeu, mas disseram-nos que havia algumas casas em Lisboa que venderiam. Nós procurámos nessas casas e não conseguimos encontrar nada. E este inseto existe em Portugal? Quer dizer, que eu saiba, em termos existe. Que eu saiba, existe. Só que pronto, não se cria assim, não é. Sim, eu venho na natureza, em giestas. Sim. Um outro inseto que é bastante útil e que também se pode encontrar cá em Portugal, mas não no estado selvagem, obviamente, são a seda, os bichos de seda também, que produzem, portanto, uma proteína quando estão numa determinada fase do seu desenvolvimento, quando produzem este casulo. Este casulo é uma proteína, é um fio contínuo proteico e tem cerca de 1 km de comprimento. Tá bem? Normalmente os insetos acabam por se matar, não se pode esperar que o inseto saia, porque senão depois acaba por romper o fio e isso não pode ser. Tá bem? A seda teve muita importância económica, por exemplo, em Bizâncio e então hoje na Grécia há uma região muito conhecida por ser cultivo de seda. Cá em Portugal, Anabela, em Castelo Branco, não é assim a zona onde há mais... Sim. Porque este veio de lá. Isto veio de lá, sim. Há uma associação que faz de sericultores e cá em Portugal há essa tradição, portanto, ainda penso que até será mais em Castelo Branco. Das colchas? Sim, portanto fazem bordados de seda e a matriz é linho, não é? A matriz é linho bordado com seda. O Marquês de Pombal tentou... Já combinámos com a tua irmã, sim, em novembro, que ela traz algumas peças para nós podermos mostrar aqui, mas num outro contexto. Que, aliás, não temos peças, mas temos estas amostras que vieram todas de Castelo Branco. Isto veio da China, mas isto veio de Castelo Branco. E dizer que houve tentativas em Portugal de expandir a sericultura. Por exemplo, talvez e várias zonas em Portugal, por exemplo, no Marquês de Pombal, ordenou que se cultivassem amoreiras para depois se poder ter a fonte alimentar para o bicho de seda. Normalmente o que ele come é a amoreira branca, folhas de amoreira branca e não de amoreira negra, está bem? A zona, por exemplo, de Lisboa, que tem o nome de Amoreiras, era uma zona onde havia cultivo de amoreiras naquela encosta e ainda há, não ativa, mas ainda há um edifício da fábrica das sedas. Portanto, na esquina entre o Largo do Rato e a Escola Politécnica há um edifício de um andar amarelo que era a fábrica de sedas. A China era o local, o país, onde de facto durante anos e anos e anos, séculos, se manteve o segredo de como é que se fazia a seda. Só no século VI depois de Cristo é que há uns monges que vão à China e conseguem trazer bichos de seda para o Ocidente. Isto aqui também é interessante, é um chazeiro, uma foto com folhas de chazeiro e com um inseto, que este inseto ataca as folhas de chazeiro. Isto passa-se em Taiwan, na Formosa, e a planta reage produzindo compostos químicos que depois vão alterar o sabor da bebida final, das folhas de chá e da bebida final, e isso é bastante valorizado pelo mercado. Bem, este chá é um chá oolong, que tem o nome de beleza oriental e que é um dos mais valorizados em termos de chás oolong. O chá, não sei se alguma vez falamos sobre isso, não me recordo,
em outros workshops, mas o chá pode ser de 6 classes, sabem isso? Há 6 classes de chá. Não é? Pode ser, é assim, basicamente é assim, se colhem as folhas e se deixam sempre murchar, é assim que se chama, durante cerca de 12 horas. Se colhem as folhas e se cortam imediatamente e secam, isso produz chá verde. Mas se cortam e deixam mais ou menos uma hora e meia a oxidar, depois secam, produz chá preto. O chá oolong, que não é o caso deste, é um chá entre o verde e o preto, em que o processo de oxidação não é tão profundo como no caso do chá preto. E como é que se faz? Normalmente o que se faz é assim, o método tradicional é colocar as folhas de chá em grandes panos, como se fossem lençóis. Depois fechar esse lençol, batê-lo várias vezes, para quebrar um bocadinho a folha e oxidar, mas não muito. Depois abrir, deixar oxidar, depois tornar a repetir o processo durante várias vezes. Isso depois dá um chá que é semi-oxidado. Nunca se diz que é semi-fermentado, é sempre semi-oxidado, porque não há fermentação, há sim oxidação. Além do oolong, que também se pode chamar azul, do preto e do verde, depois há mais 3 classes. O branco, são os rebentos terminais do arbusto, que quando há muito frio e pouca luz, os rebentos terminais ficam com pequenos pelos. Cortam-se e secam-se assim, imediatamente. Isso é chá branco. O chá amarelo é um tipo de chá verde, que é ligeiramente oxidado para ficar um bocadinho amarelo. E depois há um chá que é o puer, que é um chá que é realmente fermentado, com bactérias e fungos. Pode ser verde ou preto e é fermentado. E esse chá pode durar 50, 60, 70, 80 anos. Bem conservado, pode durar esse tempo todo. Aliás, há pessoas que investem nesse tipo de chá, compram esse tipo de chá como um investimento. Aliás, no início do século XX, XXI, houve uma bolha, como há agora uma bolha imobiliária, houve uma bolha também assim, de especulação de chá puer na região de Formosa, Hong Kong, em que as pessoas investiam nesse chá e ele tinha cada vez preços mais elevados, até que chegou a um ponto em que colapsou. Pronto, isto também é um bom exemplo da guerra química que as plantas fazem aos animais, não podem fugir à predação, fazem compostos químicos. Esse inseto que está aí, a jacobiasca, é tipo uma cigarrinha verde, da vinha, semelhante. É do mesmo género. É do mesmo género, sim. Jacobiasca olívica. Muito bem. Isto aqui é um outro tipo de inseto, que é um escaravelho, que no Antigo Egito tinha uma conotação bastante elevada em termos simbólicos. Bem? Está aqui um escaravelho, mas podem passar aqui. O escaravelho no Antigo Egito foi identificado como sendo o animal que transportava o sol diariamente, entre o nascer do sol e o pôr do sol. Os egípcios achavam que o ciclo diário do sol era uma prova física de como, de facto, após a morte haveria uma ressurreição, porque acreditavam que todos os dias o sol morria e todos os dias o sol renascia, tá bem? E acreditavam também que quem transportava o sol no firmamento era um deus sob a forma de escaravelho. E porquê? Porque este escaravelho faz estas esferas assim, durante uma parte da sua vida, né? Essas esferas assim de excremento, como são redondas, parecia o sol, e era por isso que identificavam este escaravelho com o seu trabalho diário em transportar o sol. Depois faziam assim pequenos amuletos, como está aqui, como este, para poderem, para terem sorte e para este tipo de representação. Até os anéis, por exemplo, está aqui um anel que foi encontrado no túmulo do faraó Tutankhamon e que tem, portanto, um escaravelho em lápis lazuli. Aliás, o lápis lazuli era a única fonte de pigmento azul que se conhecia como estável. Havia outras fontes, o pastel, mas este era o mais estável. Aliás, foi assim até ao século XIX.
ao século XIX, esta era a fonte para a pintura artística, a fonte de azul mais valorizada. Tá, todos os quadros renascentistas que têm um azul brilhante, um azul ultramarino, são todos eles, renascimento e após, são todos eles pintados com lápis lazuli. Há um pintor, Vermeer, que tem aqueles azuis, a leiteira, por exemplo, a rapariga com o brinco de pérola, que tem aqueles azuis muito fortes, isso é tudo lápis lazuli. Tá? Há duas fontes de lápis lazuli no mundo, ou no Afeganistão ou no Chile. Mas a do Chile, portanto, foi descoberto muito mais recentemente. Portanto, em termos históricos, o lápis lazuli vem sempre do Afeganistão. Aqui temos uma informação também interessante, que são as figueiras da Índia, que são usadas como um hospedeiro para um tipo de insetos, as coxinilhas ou cochonilhas, que estão aqui também, assim, uma imagem mais ampliada, e que são uma fonte de um corante que nós usamos, por exemplo, como corante alimentar. Este corante, qual é o papel, tá aqui, qual é o papel ecológico que faz ao inseto? É que é amargo, é muito amargo, portanto, quando algum predador tenta comer o inseto, aquilo é bastante amargo e isso, de alguma maneira, poderá desincentivar a predação. As coxinilhas fêmeas depois podem, depois de se criarem aqui, podem secar-se, mantêm-se assim durante anos e estão cheias de um corante que depois nós podemos esmagar, colocar um bocadinho de água e tem este tipo assim de cor. Portanto, é um corante carmim, ácido carmínico. Que se pode ver, por exemplo, nos alimentos que nós consumimos, se tiverem uma cor vermelha, pode-se ver como sendo o E120. O E120 é ácido carmínico. Um dos usos mais interessantes do ácido carmínico são os batons. Os batons são, uma parte considerável deles, são feitos com ácido carmínico, que é uma coisa que normalmente as pessoas não associam muito. O vermelho do batom é um composto orgânico feito com insetos triturados. Se vocês virem, por exemplo, uma tapeçaria da Anatólia, da Turquia, essas tapeçarias têm quase sempre um vermelho muito forte, muito vivo. E esse vermelho pode ter duas origens, ou é das raízes de rúbia dos tintureiros, que é uma planta, ou então é destes insetos assim, portanto, quermes. Os quermes estão aqui também, assim, a parasitar um rebento de carvalho, e isso são as fêmeas, que também estão aí secas, não é? São vivíparas, e estão aí secas para se poderem esmagar e usar como corante, que depois é vendido assim em pequenos frascos. O quermes é a origem da palavra carmim, a origem da palavra carmim, e que também tem muita importância em termos históricos como pigmento para tingir de vermelho os tapetes e todos esses materiais que nós associamos à Anatólia, à Turquia. Depois temos aqui também uma fantasia que deu origem que era o princípio que estava na base do filme Parque Jurássico, que era o facto de se poder pensar que havia um bloco de âmbar com um inseto, o inseto teria parasitado um dinossauro, então íamos retirar dentro do inseto DNA, e esse DNA seria parte dele, DNA de dinossauro. Que é uma fantasia, porque realmente o DNA não, embora isto seja âmbar, embora esteja aqui um inseto, mas o que está é a impressão do inseto, já não está propriamente o inseto, e o DNA não resiste a 15, 20, 30, 50, 100 milhões de anos, está bem? Não. Há matéria orgânica que resiste. Por exemplo, a matéria orgânica da qual é feito o pólen, a esporoplanina, resiste centenas de milhões de anos. Também o que nós vemos, por exemplo, a água de Nova Iorque está cheia de pólen que tem 200, 300 milhões de anos. Mas aquilo é mesmo a matéria orgânica do qual o pólen era feito. Portanto, não é um fóssil, porque não houve mineralização daquela molécula, não é daquela substância, é mesmo a matéria orgânica. Depois tem aqui um pequeno pedaço
de âmbar com inseto. É assim, normalmente o âmbar do norte, portanto, o âmbar do Mar Báltico, da Polónia, da Rússia, não tem muitos insetos e é feito de plantas que tinham como antepassado os pinheiros. O âmbar da República Dominicana e de outros locais mais tropicais hoje em dia, esse sim, tanto que aqui no filme este âmbar tinha sido retirado de uma mina na República Dominicana. São frequentes com insetos, mas neste caso, enquanto no Mar Báltico, Polónia, Rússia, o âmbar tem como origem antepassados de pinheiros, na República Dominicana tem como origem antepassados de leguminosas, árvores. Isto aqui é um exemplo, portanto, lembro-me agora de ir buscar para vos mostrar, é um exemplo de âmbar, mas sem insetos, não é? Mas é um âmbar do Báltico, portanto, que é muito tradicional na Rússia fazer esse veio da Rússia, São Petersburgo, e é muito tradicional esse tipo de colar e assim. Diz, tudo é âmbar, sim, tudo é âmbar, sim. E esta pinha, que é um exemplo de fóssil, portanto, em que um mineral substituiu de facto a matéria orgânica, é uma pinha que tem cerca de 120 milhões de anos, veio do sul da Argentina e do Chile, da Patagónia, e é muito interessante, e não há nenhuma exposição sobre dinossauros que não apresente este tipo de pinha. É muito interessante porque a mineralização foi perfeita, portanto consegue-se inclusivamente ver as sementes da araucária, mas é próxima de algumas que existem hoje, por exemplo, aquelas árvores que há nos jardins, as araucárias, não é? Sim. Portanto, sim, o nome científico é mesmo Araucaria mirabilis, sim, portanto ainda existe. E é assim, as araucárias não só existem, como ainda não evoluíram para deixar de ter determinadas características que tinham e que ainda têm, e que as defendiam da predação dos dinossauros. Portanto, as folhas pontiagudas, tudo isso, elas ainda têm a percepção, entre aspas, que não têm a percepção de que já não há dinossauros, portanto já não têm que investir tanto naquela tipo de defesa. Até há uma que é a Araucaria araucana, que em inglês chamam de monkey puzzle, que era um desafio para os macacos conseguirem subir aquela árvore, tantos picos têm nas folhas, não é? E a árvore continua assim, portanto, sem grande evolução, porque ainda não tiver essa percepção fisiológica de que não existem predadores. Isto aqui é uma foto também, são duas fotos, uma mosca varejeira e de uma ferida humana com larvas de moscas varejeiras. Isto usa-se como um tipo de terapia, a terapia larval, que serve para colocar estas larvas em feridas de difícil cicatrização e em que as larvas comem a parte morta, o tecido morto. Bem, é uma coisa que ainda se faz, às vezes, mesmo até em pés de pessoas que têm diabetes e que têm feridas de difícil cicatrização. O que está aqui é, talvez, para quem visita, é uma dos itens mais populares, são grilos. Há pouco houve aqui uma visita em que uns jovens tentaram comer, mas pronto, nós achámos que era melhor não incentivar esse tipo de predação museológica. Embora se possa. É assim, nós temos ali vários pacotes, depois no fim, se quiserem provar, podem provar também. Isto é válido até setembro. Ainda está dentro que a lei permite. Portanto, é assim, podem, se quiserem, depois podem abrir pacotes e provar. Este tipo de snack. Isto aqui, portanto, não tem nenhum aditivo, foi só colocado no forno, portanto, e desidratado, está bem? Isto aqui são as pachupas com as larvas aqui dentro, ou então uma versão com formigas pretas. As formigas pretas. Aqui há uma outra. A mentol. Sim.
Aqui estão alguns exemplares também interessantes que são de grilos. Grilos tanto com natas ácidas e cebola, ou com bacon e queijo, ou com sal e vinagre. Portanto, isto é um tipo de alimentação que fazem bastante no Sudeste Asiático e em África e na China, o consumo de larvas de insetos, ou dos insetos mesmo também. Agora estão algumas empresas a tentar introduzir na Europa este tipo de snack, digamos assim, e depois colocam estes aromas comuns cá, em vez de ser a batata frita com bacon e queijo, é o grilo com bacon e queijo. Há quem diga que sabe batata frita. Diga? Há quem diga que sabe batata frita. Isso é só uma questão. Já provou. É uma questão. Aqui diz que sabe a pipocas. Pipocas. O gosto é similar ao das pipocas, mas com uma diferença. Aqui temos um exemplar de uma barata, não é? Que é um dos animais que mais fobia causa aos humanos, os ratos, as baratas, não é? Acaba por ser um tipo de de fobia, que também tem aqui uma designação específica. Na China fazem criação de baratas para uso medicinal, tanto para tratamento de úlceras, de queimaduras e também para o uso em cosméticos. Aliás, se vocês forem à internet, veem que há uma série de casas que vendem este tipo de produtos e vendem, por exemplo, assim, por exemplo, o caso dos grilos, já pulverizado, como se fosse farinha, para nós depois colocarmos no que quisermos, para não ter que estar a ver o próprio inseto já pulverizado para fazer bolo, para fazer... Sabe que é uma questão de hábito, Diga? Em vez de ser leite com cacau, é grilo, é leite com grilo. Depois temos aqui também produtos derivados do trabalho das abelhas, que são os tais mais conhecidos, o caso do mel, o caso da geleia real. É assim, quando as abelhas, quando estão a ser criadas de pequeninas, quando consomem geleia real, acabam por dar origem a rainhas também. No caso de um produto que também é muito conhecido que se retira do trabalho das abelhas, é a cera também. A cera, este aqui também se retira das abelhas, só que este aqui o que é? Sabem? Lembram-se? Não, a propólis são as abelhas que retiram algum tipos de resinas, tiram resinas para poder, acredita-se que seja para desinfetar, para matar bactérias nas suas colmeias. Isto aqui é pólen. E como é que se retira? Coloca-se na entrada da colmeia uma rede. E a abelha tem que forçar a sua entrada para a colmeia passando pela rede. Essa rede depois tem uns pequenos pelos, uma gaveta em baixo, e isso escova de alguma maneira a abelha e retira-lhe uma parte do pólen que ela tinha no corpo. Esse pólen está todo agregado? Está. Isso depois, isto depois agrega-se, pode-se agregar assim também, para ser mais fácil de comercializar. Este pólen que tem a tal esporoplenina, que é a molécula orgânica que tem mais capacidade de não ser degradada, também de resistir. Aqui está um outro tipo de produto que vocês podem ver aqui assim, um pequeno ramo de uma árvore, tem muitos insetos aqui assim a fazerem tipo sarcófagos também. Aqui podem ver muito bem ainda, isto foi retirado e vê-se bem ainda aqui o ramo da árvore que se partiu, não é? Aqui assim, o ramo da árvore que se partiu. Aqui vê-se bem, quando se retirou já o ramo da árvore, aquela parte onde estava o ramo. Isto aqui são, tal como nas cochinilhas, são fêmeas deste inseto que fazem que retiram da planta uma parte do seu sustento, e fazem este tipo de secreção animal. Também este tipo de secreção animal é usado para quê? Pode ser trabalhado em termos de fábricas e é usado depois trabalhado para fazer este tipo de placas que se podem depois usar com terpentina, por exemplo, dissolver e envernizar móveis. O nome deste produto é laca.
também é laca para lacar móveis. Também se pode dissolver com álcool, colocar num pulverizador e usar para prender o cabelo, para, como se fosse uma laca. Aliás, era isso que faziam há dezenas de anos atrás, as cabeleireiras, era fazer laca com este tipo de produto. Também se pode, juntando calcário, laca, calcário e coxinilhas, vermelho de coxinilhas, pode-se usar para fazer lacre. Também o lacre é feito com calcário, laca e com o vermelho das coxinilhas. Aqui temos uma curiosidade também, no caso das abelhas, é que as abelhas foram o símbolo que Napoleão escolheu, acabou com a flor de lis, não quis a flor de lis, para seu símbolo, e escolheu um animal, a abelha, que era um símbolo heráldico dos primeiros reis franceses, também dos merovígios. E então o Napoleão escolheu esse tipo de simbologia. Aliás, a abelha já em moedas, em colares, em tudo isso, já desde há milhares de anos que é usado como um símbolo de persistência, de trabalho em conjunto. Isto aqui é um tipo de joia, Tiffany, feito tendo como motivo as abelhas. Aliás, há um conjunto de livros, são dois, que depois podem ver, se quiserem, que são joias da Tiffany com motivo de fauna e outro com motivo de flora. Isto aqui é uma das peças-chave do Museu Gulbenkian, em Lisboa, que é uma joia feita por René Lalique, que é um peitoral, então é um tipo, como se fosse um réptil a comer, a predar uma libelinha. Está bem? Tem lá um lugar de destaque no Museu Gulbenkian. Depois, para concluir, temos aqui um conjunto de postais, que são a coleção original, são algumas centenas, feitos por esta senhora, que manteve uma tradição vitoriana de criar fadas. Cada fada correspondente a uma espécie de planta. Tá bem? As fadas têm a ver com insetos, porque são quase sempre representadas como sendo borboletas, lepitópteros. Mas enviei este tipo de livro, que depois foi mais tarde reeditado, que são livros para as crianças procurarem e verem onde estão as fadas. Procurar e encontrar as fadas neste tipo de livro. São livros, são protótipos de livros 3D, portanto, são livros com inspiração vitoriana, mas com tecnologia mais recente. Pronto, era este um conjunto de itens que estão aqui na expressão e que tinha para vos apresentar. Perguntam, bom, isto é só isto? Não, quer dizer, há mais, só que alguns itens nós não conseguimos. Por exemplo, há insetos que são usados para a extração de um produto muito próximo da cera, um produto branco próximo da cera. Aliás, a cera japonesa é quase sempre retirada de uns insetos que, tal como a laca, faz aquele tipo de sarcófago, também há insetos que fazem um tipo de algo que os envolve, que é muito próximo da cera. É uma cera animal, que também se pode retirar para fazer velas, para fazer o que se quer que seja. Mas estes são assim alguns dos exemplos mais conhecidos da interação entre humanos, insetos e plantas. Depois há outros, como a joaninha, por exemplo, para fazer a proteção integrada e tal, mas isso são práticas relativamente recentes.